Olá, você sabia que você pode atuar num setor que é o setor agroalimentar, onde você vai atuar num lugar onde não tem competidores, onde teve um faturamento de 2 trilhões, isso mesmo, trilhões com T de tapioca no ano de 2024, onde você vai poder crescer de forma quase que exponencial quando você encontrar o seu caminho ali, e onde você vai poder atuar em qualquer lugar do Brasil. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse setor, eu vou lhe apresentar um pouco, dar uma visão nesse canal do YouTube aqui e durante essa e as próximas gravações que nós fizermos. Aguarde aí a vinheta, nós vamos iniciar esse assunto. Bom, como eu falei com vocês, o objetivo desse canal e a proposta que eu estou trazendo para vocês é mostrar um oceano azul agroalimentar, um lugar onde você não vai ter concorrência, onde você não vai ter competidores. Por quê? Porque vai ser o primeiro, ou dentre os primeiros a atuarem dentro de um sistema enorme que faturou quase 2 trilhões de reais no ano passado e que desse faturamento algo em torno de 45, 50% está na área de serviços, que é onde eu estou chamando o colega para poder atuar, os colegas para poderem atuar. Que as pessoas que atuarem nessa área eu vou denominar, e eu tenho denominado, de alimentaristas. Alimentaristas são aqueles que atuam dentro dessa área do setor alimentar, em qualquer área, seja da produção de insumos, seja na parte de produção de alimentos, seja na parte de processamento, distribuição, parte de saúde, qualquer coisa que envolva alimento. O alimentarista e o colega advogado alimentarista também vai atuar. Eu sou o primeiro alimentarista, venho trazendo essa inovação para vocês. E como é que eu me tornei alimentarista? Bom, vou falar um pouco de mim, meu nome é Frederico Cunha, eu vou colocar aqui a vinheta, eu atuo nessa área do alimentarismo, na realidade, desde quando eu nasci, a gente está sempre imerso na questão alimentar, então você já se torna um alimentarista já nesse momento, mas principalmente através da minha empresa de desenvolvimento de cursos, de educação e treinamentos, que é o IALB, o Instituto Alimentarista Brasileiro. Eu sou infoprodutor de conteúdo voltado para esse setor agroalimentar. Eu sou também médico veterinário, produtor rural, atuo há mais de 33 anos dentro desse setor de produção de alimentos. Também sou advogado há 22 anos, voltado para essa questão, advogado com uma especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, e sou nutricionista, atuando com essa área da nutrição, da questão que envolve a saúde e os alimentos. Dentro desse curso da minha carreira alimentarista, vamos dizer assim, como é que foi que eu entrei e busquei esse caminho? Bom, a minha família foi o primeiro local onde o alimento ele tinha uma importância muito grande. Meus pais eles são nortistas, Belém do Pará, foram para o Rio de Janeiro. Eu nasci lá no Rio de Janeiro, depois nós viemos a Brasília, onde eu resido até hoje. E a tradição alimentar do norte sempre permeou a nossa cultura familiar. Então eu fui desenvolvido, vamos dizer assim, comendo comidas do norte, o tacacá, o tucupi, pato no tucupi, peixe no tucupi, peixe na água e sal, caranguejo, açaí, cupuaçu, bacuri, as frutas de lá, mussuã, camarão, tudo isso trazido a maniçoba. Tem um prato que é interessante, chama-se maniçoba, depois eu vou em outras oportunidades abordar isso, e tudo isso fazia parte da nossa alimentação, da nossa cultura alimentar, além daquilo que trouxemos do Rio de Janeiro, aquela ideia do feijão, da feijoada, da comida carioca, e tudo isso era imbuído. E nós tínhamos, dentro dessa questão familiar, uma questão identitária mesmo do alimento, compunha isso, e comemorativa. Quando nós fazíamos aniversário, nós não comemorávamos com bolo, nem nada disso. Minha mãe, na época do aniversário, pro aniversariante, ela perguntava o que ele queria comer no aniversário. E até hoje nós temos o hábito de nos reunirmos em algum local, no restaurante, alguma coisa assim, para comemorar aniversários. Então, essa cultura alimentar ela foi muito, muito evidente, muito próxima, nesse período inicial, até minha adolescência, e quando eu fui fazer vestibular, eu optei por fazer vestibular em medicina veterinária. Eu fui para Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, onde eu cursei o curso de medicina veterinária, e lá também eu desenvolvi uma série de questões relacionadas a esse viés alimentarista, essa questão alimentar.
Então, primeiro, eu desenvolvi essa aproximação com a alimentação de Minas Gerais, né? Tive a oportunidade de namorar uma mineira de lá da região tradicional que trazia essas alimentações lá, o frango com quiabo, a canjiquinha que eles fazem com quirela de milho e porco, né? E outras alimentações lá, o queijo, né? O porco, o frango, né? Essas comidas eram muito características lá da região, preparadas com a forma mineira mesmo de preparar. E além disso, dentro da própria veterinária, a partir do segundo ano eu comecei a estagiar como bolsista do CNPq na área de pesquisa, desenvolvendo vacinas exatamente para aumentar a produtividade, combater doenças, né, evitar doenças em animais de produção, gado de leite, gado de corte especificamente. E ao mesmo tempo eu participei de muitas disciplinas e muitas matérias que envolviam a questão dos alimentos e produção de alimentos. Então, a suinocultura, avicultura, piscicultura, apicultura, todas essas disciplinas, produção de gado de leite, produção de gado de corte, todas essas disciplinas faziam parte do meu currículo na área de produção de alimentos, além do processamento desses alimentos. Então, nós tínhamos a disciplina de tecnologia de alimentos, onde nós verificamos como produzir laticínios, o doce de leite, inclusive, lá de Viçosa, é premiado nacionalmente, é conhecido como o melhor doce de leite do país, né? Queijos em geral, iogurtes, né? Tudo isso era produzido dentro da Funarb, que era uma fundação da própria universidade, né? E além de outros alimentos, né? O nuggets, né? Eu tive a oportunidade de ver o surgimento do nuggets, né? Esse aproveitamento da carne, né? Da carcaça do frango, a parte do produção de embutidos, presuntos. Então tudo isso me encantou e eu achei aquilo espetacular. E quando eu estava para formar, meus pais tinham aposentado, meu irmão também formou lá na Federal de Viçosa, engenheiro agrícola. Meus pais eram servidores públicos. Quando eles se aposentaram, eles resolveram chamar todos da família, né, para poder montar um empreendimento familiar, que era uma propriedade que foi adquirida em Arraias, no Tocantins. O Tocantins estava iniciando ali e nós fomos para lá para desbravar, para constituir uma propriedade. E a proposta foi que nós atuássemos na parte de produção de proteína animal. Eu sugeri isso e nós começamos a fazer todo um sistema para suportar a fazenda. Na realidade, a propriedade era nua, não tinha nada, né? E nós desenvolvemos toda a estrutura para poder produzir inicialmente gado de leite, que era o mais difícil, mais desafiador. Então, se tem estrutura de gado de leite, para migrar para outros, gado de corte, suínos e aves, fica mais tranquilo, né? E essa proposta nós desenvolvemos durante 9 anos, mais ou menos, e produzimos o leite, processamos, distribuímos na cidade. Mas o desenvolvimento do Tocantins demorou mais do que nós esperávamos e não conseguimos escoar essa produção para fora. E como era uma pequena produção, também não conseguimos trazer a Brasília e escoar para outras cidades. E nós tínhamos um contrato de fornecimento para o município que foi rompido. E com isso nós tivemos que parar as atividades porque nós não tínhamos onde colocar esse produto que nós produzimos. E aí nesse momento de paralisação, suspensão da atividade, nós desfizemos do rebanho leiteiro e colocamos gado de corte. E eu voltei a Brasília e com o intuito de cursar o curso de Direito. Por que o curso de Direito? Porque eu tinha participado de um tribunal do júri na cidade de Arraias e eu achei aquilo encantador. E eu vi aquela questão da justiça como uma questão que era interessante para desenvolver dentro desse aspecto, né, desse alimentarista que estava dentro de mim ali, a justiça alimentar. Porque eu vi também, nesse momento que eu estava produzindo nessa região, muita fome, muitas pessoas com subnutrição. Não só por questão de renda, até por questão de educação mesmo, né? Educação alimentar, a forma de consumir alimentos, hábitos alimentares. E aí eu entrei dentro do direito buscando esse sentido de justiça. Então na veterinária eu desenvolvi o sentido de produção de alimentos. E no direito eu vim buscando a questão da justiça alimentar. Vivo há 22 anos atuando, né, dentro dessa busca da justiça. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né, a gente não sabe os desígnios de Deus aí, mas eu não encontrei esse sentido da justiça ainda. Né? Tinha um professor de filosofia do direito que dizia que nem tudo que é direito é justo, nem tudo que é justo é direito. E aí eu venho buscando, né, trazer e compartilhar agora através desses canais e de outros essa questão da justiça alimentar.
E dentro desse sentido, quando foi em 2018 aproximadamente, 2019, né, em torno de 50 anos que eu tinha, houve uma ruptura, uma mudança dentro da questão profissional, dentro da questão familiar, e eu resolvi seguir esse caminho, retomar esse caminho. Eu tinha parado um pouco isso durante o exercício da advocacia, do caminho do alimentarismo, caminho dessa questão da justiça alimentar, e retomei isso, constituí ALB, né, essa que vocês veem essa imagem aí do IALB, Frederico Cunha, e que é uma empresa com o objetivo exatamente de fazer essa transmissão de cursos, de treinamentos, de ensino, de educação para os colegas, e retomei a questão alimentar. 2020 teve a pandemia, né, quando iniciei a empresa foi em fevereiro de 2020, e logo depois a pandemia veio, e aí ficou paralisada, e agora estou retomando. E nesse ínterim também eu iniciei o curso de nutrição. Então eu me formei também, eu sou nutricionista. E por que eu optei o curso de nutrição? Para fechar esse conjunto de conhecimentos que eu quero compartilhar e desenvolver com os colegas, que é da produção ao consumo, né? Essa parte da saúde. Então na veterinária eu busquei a questão alimentar, da produção de alimentos, no direito eu busco, e quando eu busquei, eu digo busco, porque eu continuo ativo em todos os conselhos. Dentro do direito eu busco a parte da justiça alimentar, e dentro da nutrição eu busco essa parte da saúde alimentar. Atualmente eu também curso o curso de graduação de tecnologia da informação e comunicação, exatamente para poder exercer essa atividade aqui que eu estou exercendo com vocês, de informar e comunicar. E ao final do ano eu devo concluir o curso de gestão ambiental, que fecha aquilo que eu busco de competência, que é a sustentabilidade na produção de alimentos, né? A sustentabilidade na cadeia alimentar, nesse sistema alimentar. Então essa é a minha linha de desenvolvimento do alimentarismo, e dentro desse processo eu venho observando sempre o sistema alimentar e verificando que existem oportunidades enormes. Tive a oportunidade também de presidir a primeira Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional do Brasil, aqui na OAB do Distrito Federal, trabalhando exatamente com esses temas. E durante esses 3 anos que eu desenvolvi esses temas dentro da OAB, eu verifiquei que existe realmente um mercado muito grande para os colegas que queiram atuar, qualquer profissional de direito, não só advogados, né, que queiram conhecer sobre esse sistema. Como eu comentei, o faturamento desse setor no ano passado foi de 2 trilhões de reais. Trilhões mesmo com T de tapioca. E esse valor, parte desse valor, algo em torno de 45%, foi de prestação de serviço, de faturamento. Então é necessário que nós tenhamos essa visão, que nós somos prestadores de serviço, para que o sistema agroalimentar funcione cada vez melhor. E nós temos uma série de desafios e oportunidades. Onde há desafio, há oportunidade. Nós temos que valorizar mais e defender mais aquele que produz alimentos, né? O produtor rural, ele é antes de tudo um herói, né? Porque ele consegue produzir e colocar, independentemente das adversidades, comida para a gente todo dia. E toda a cadeia também, né? Até a comida chegar ao nosso prato, existe uma cadeia, um sistema que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente não observa. E é cheio de oportunidades. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem alguns princípios que eu trago também para aqueles que venham acompanhar, que são princípios que eu venho trazendo para constituir essa própria empresa. Primeiro, compartilhar conhecimentos. Todos aqueles que quiserem acompanhar aqui, e aí eu vou colocar também aqui as minhas redes sociais, né? Todos que quiserem me acompanhar, estejam dispostos a compartilhar também suas experiências e conhecimentos, para que a gente possa fazer uma grande comunidade. Então os propósitos, primeiro, são compartilhar conhecimentos, segundo, nutrir afetos, que nós possamos nos comunicar nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, né, de que nós possamos formar amizades, parcerias dentro desse sistema, né? E por fim, alimentar pessoas. Eu acho que é a atitude mais nobre de qualquer profissão. São 2 atitudes, né? Primeiro, produzir alimentos, alimentar a pessoa, seja através de forma direta ou indireta, né, na sua profissão, que você possa falar assim, bom, hoje eu resolvi mais um problema que vai ajudar a alimentar mais pessoas. Hoje eu consegui apresentar soluções e trazer ideias que vão fazer com que as pessoas consigam se alimentar mais e melhor. E a educação, que a gente possa transmitir esse conhecimento. Conhecimento parado é que nem água parada, que apodrece. Então é necessário que nós deixemos fluir esse conhecimento. E eu já antecipo que o Brasil é o país que tem o maior potencial do mundo para poder fazer isso. Eu não quero que o Brasil, nosso Brasil, seja um celeiro do mundo. Eu quero que ele seja uma pátria alimentarista. Que nós sejamos o país que vai ensinar a todos os outros países como produzir alimento.
em quantidade e qualidade para alimentar o nosso povo. Primeiro, o Brasil e depois o mundo. Né? Então é esse o objetivo que eu convido a todos vocês. Eu vou apresentar as oportunidades durante todo esse período, né, de apresentação do canal. À medida que forem surgindo, a gente vai identificando novas. Né? Tem também uma rede de compartilhamento que eu quero convidar vocês, a todos que participem, para que acompanhem. E vamos começar a nossa caminhada. Né? Sejam bem-vindos, o ano de 2025 está aí posto para a gente, as oportunidades estão colocadas na mesa. Espero que vocês acompanhem esse canal e nós possamos conversar sobre isso. Saudações alimentaristas a todos.